autor das letras. Tem mestrado em Museologia pela UFBA, pós-graduação em Literatura Brasileira pela UFSAL e em Gestão de Comunicação Integrada pela ESPM Rio de Janeiro. Isso aqui é a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Graduação em Administração de Empresas pela UFSAL e em História pela UFBA. É fundador do Grupo Cultural Pórtico, que surgiu em 1995, e criador da linguagem poética Poetrix, em 1999. Obteve mais de 70 prêmios em concursos de poesia, prosa e festivais de música, participou de mais de 50 coletâneas publicadas no Brasil, Cuba, Espanha, Estados Unidos, Itália, França e Coreia do Sul, e tem trabalhos divulgados em vários outros países. Integra a Academia Internacional Poetrix, ocupando a cadeira número 1. Propiciou a publicação de 60 livros e coletâneas de novos autores, como editor alternativo. Publicou os livros de ficção Linguajar, Poesias, Minimal, Lore Ibsen, Poemas Excluídos, Poetrix, Todo Tipo de Gente, contos, Deixando de Existir e Vós Sois Máquinas, dentre outros. Esses dois últimos é ficção curta. Como Nunes Mata e pesquisador, publicou A Terceira Face, em 2024, e Catálogo de Medalhas do Brasil, 1977-2024. Sua obra foi reunida na antologia pessoal Não Foi Tempo Perdido, em 2025, que é exatamente este compêndio. Portanto, passo a palavra a Goulart Gomes para que ele coordene os trabalhos a partir de agora, conduzindo o Pórtico a esse momento de celebração. Boa noite a todos. Me ouvem bem? Me ouvem? Agora, vou chegar mais próximo desse vídeo. Gente, em primeiro lugar, meus agradecimentos aqui à Academia de Letras da Bahia, na presença aqui do seu presidente, escritor Alainito Fonseca, que é a Casa da Literatura Baiana. Então, nós, um grupo de autores que iniciamos os nossos processos de publicação há 30 anos ou mais, jamais imaginaríamos lá em 1995 que um dia teríamos o prazer de ocupar um espaço como esse aqui na Academia de Letras, né, divulgando nossas obras. Eu considero esse momento aqui o ápice da trajetória de muitos de nós, inclusive eu, né, enquanto poetas baianos. É um presente que o professor Ailton e sua equipe nos deu, né, recebendo-nos aqui nessa casa, nessa data. Eu acho que não poderia ter sido comemorado de forma melhor esses 30 anos do Pórtico, senão nesse momento e nessa casa. Para as pessoas que não conhecem, que não viveram, não, que são nossos leitores, mas que não acompanharam toda a nossa trajetória, o Pórtico surgiu a partir do encontro de 18 autores que trabalhavam numa mesma empresa, que foi a Petrobras, todos os 18. Publicamos um livro, uma coletânea, que foi justamente a Tem Poema, em 1995, em 10 de maio de 1985, no Pelourinho. E a partir daquele momento, vimos que poderíamos expandir, né, as nossas atividades, a nossa divulgação e abranger pessoas que não apenas da nossa empresa. E aí foram chegando outros escritores de Salvador, do Brasil e até do estrangeiro. O Pórtico, ao longo de 15 anos de publicação contínua, vou pegar esses dados aqui para ser mais exato. Ao longo de 15 anos de publicação contínua, a nossa última publicação
saiu em 2010, né, com um selo editorial alternativo. O Pórtico se tornou um selo editorial, porque o principal propósito nosso sempre foi dar voz, dar espaço a novos autores. Nós queríamos propiciar a oportunidade ao autor novo publicar os seus trabalhos, o que é muito difícil através das editoras convencionais que nós conhecemos. Então, o Pórtico, nos seus primeiros momentos, também era, né, um grupo de autores iniciantes. Não éramos os autores maduros que somos hoje. Né? Sofremos críticas, sofremos invisibilidade, sofremos desprezo, até nos primeiros momentos, mas continuamos fazendo amorosamente a nossa parte de escrever poesia e publicar poesia. O Pórtico, como eu disse, foi crescendo, e no final das contas tivemos 205 autores publicados do Brasil, de Cuba, da Espanha, não lembro outros países agora. Tivemos 153 associados, registrados mesmo, com fichinha, recebendo as nossas informações, nossas publicações. Fizemos um jornalzinho alternativo chamado Jornaleco. Publicamos um total de 55 livros, sendo que 15 foram coletâneas e 40 livros de novos autores, livros e livretos. Realizamos 3 concursos literários e no total, o selo Pórtico colocou na rua 28.630 exemplares dos mais diversos autores. Isso é desconhecido, né, é ignorado por muitas pessoas, mesmo do universo da literatura. Então eu e os amigos que participam dessa coletânea, a quem eu agradeço enfaticamente, concluímos, acreditamos que essa história não podia passar em branco. Isso não podia deixar de ser devidamente registrado. Então, mais uma vez, nos reunimos virtualmente, dessa vez, através das redes sociais, e combinamos e concordamos, acertamos realizar essa coletânea, que sem dúvida alguma é a mais bonita de todas que publicamos ao longo da história do Pórtico. Então está aqui, ainda tem poema, uma alusão à primeira antologia, que foi a Tem Poema, que tem 13 autores de Salvador, uma autora de Santa Catarina, uma do Rio de Janeiro e um autor de Brasília, né, que eu convidei. Não houve tempo hábil para contactar todos os autores que já participaram do Pórtico, muitos deles eu nem tenho mais contato, então acabei convidando aqueles que são mais próximos e que eu tinha um contato mais a mão. E para nós, né, autores, não é apenas 30 anos, não são apenas 30 anos de literatura, são 30 anos de amizade. Né? Quem tem amizade sabe quanto amizade é importante, ainda mais amizades construídas há 30 anos, né, e que continuam existindo, continuam se fortalecendo, e que continuam se unindo e se encontrando por intermédio da poesia. Então, é muito significativo, né? Para mim, eu tenho certeza que para todos os participantes dessa coletânea. Era isso, inicialmente era isso. O que é que nós teremos aqui a partir de agora? Eu gostaria de convidar os autores, né, a cada... Temos 4 cadeiras aqui, quatro pessoas, para vir aqui até a mesa, falar um pouquinho sobre a sua obra, falar o que o Pórtico representa para vocês, e ler um poema de cada livro. Só um, viu, professor Ronaldo? Seja breve, por favor. Viu? Vai ter que sair? Vai quantos minutos mais?
Pronto. Então, eu gostaria de convidar, né, o primeiro grupo, aqueles, né, o pórtico não foi. Pronto. O grupo pórtico não foi um trabalho apenas de Goulart. Nós tínhamos uma diretoria constituída logo nos primeiros dias. Foram 5 pessoas que trabalharam ao longo dos anos nesse intuito de divulgar autores, de organizar saraus, de organizar lançamentos, de fazer exposições junto comigo. Eu não estava sozinho nisso. Apenas um deles não pôde estar aqui presente hoje, que é o Júlio de Andrade, que mora atualmente em Santos, São Paulo. Mas eu gostaria de convidar os demais aqui, né, para vir aqui dar essa palavrinha com vocês. Luiz Flávio, do Prado Ribeiro, que era o vice-presidente do pórtico, eu era o presidente. Por favor, Luiz Flávio. Gostaria de convidar Rose Rosas, que era a Luluzinha do grupo, só tinha rapazes, o Lino Chamusca, e cadê o quarto? O quarto. Então, éramos 5 e o Júlio não pôde ir. Então, meus colegas de posto, nós temos aí 10 minutos para cada um de vocês, no máximo, para vocês falarem um pouquinho de sua vida literária, o que o posto representou e representa para vocês, e ler um poema aí da coletânea. Oi. Notificação, eu não sei porque, mas o microfone treme. Mas o microfone não fica ativado. Eu só queria fazer uma correção aqui na fala de Goulart, que ele diz que isso começou virtualmente. Isso começou de um vinho no dia 1º de maio. Ainda tem poema, começou tomando vinho no 1º de maio na casa de Goulart. Quando é que deu certo? Exatamente isso. Estávamos lá. Resgatando 30 anos de história, 30 anos de amizade. Eu acho que quando eu revi, hoje chegando aqui, vendo meus colegas de pórtico, eu acho que a gente sempre se mantém de alguma forma conectados, sempre nos falamos, mas estar aqui de novo, fazendo o lançamento de um livro, é muito, muito legal. 30 anos depois, o primeiro ano foi no Pelourinho, foi muito legal também. São muitas memórias que passam, muitas amizades que estão aqui, que são muito legais. 30 anos depois, muito massa, muito bom ver de novo, do Flávio, que a gente não se perca. Ou a gente bate muito virtualmente. Mas de vez em quando tem um aniversário de 1º de maio, a gente vai e tomamos vinho, comemos pizza e um papo muito massa. Minha trajetória na literatura, que é basicamente a poesia, ela começa, eu vendo meu pai escrevendo poesia, isso me deixava muito orgulhoso. E eu queria ser que nem ele. Então eu escrevia para poder imitar meu pai. Aquelas poesias dele muito legais, o que ele falava. Meu pai sempre foi uma referência para mim. Então eu fui ser poeta por conta disso. Eu escrevia para ser igual ao meu pai. Eu gostei desse negócio de escrever. Eu sou de Pojuca, sou naturalizado em Pojuca, posso dizer assim, desde criança que eu moro lá. E lá a gente começou a criar movimentos culturais, eu participava disso, e esses movimentos nos levaram poesias para alguns. Na época que eu era menino, a gente botava poesia no jornal.
Pelo lugar a gente publicava nossas poesias, era no jornal, de vez em quando uma rádio falava alguma coisa, mas era basicamente em jornais. E aí surgiu a oportunidade de participar de um concurso dentro da Petrobras, do clube da Petrobras. Que Goulart era o coordenador desse concurso. E aí eu conheci Goulart no dia que eu fui entregar 3 poemas a ele. E ele pegou os 3 poemas, ele leu assim com muita sobriedade, e chegou assim e disse: esse daqui vai ganhar. Esse poema é muito bonito. Lá você que vai eleger, ele fez: não, tem uma condição, eu não participo disso, mas esse vai ganhar. Infelizmente eu não ganhei com aquele poema que Goulart falou, que era ganhei com outro, que realmente não fazia parte da comissão da julgadora, mas eu fui primeiro colocado nesse concurso e me incentivou mais ainda. E aí nós começamos a conversar, tivemos essa amizade maravilhosa, criamos o Pórtico juntos, né? Aí eu lancei um livro de poesias, participei das coletâneas de algumas coletâneas que o Pórtico fez, mas minha contribuição literária impressa parou aí. Depois eu continuei escrevendo um pouco dentro de casa, né? E sempre fazendo alguma coisa. Aí nasceu o Poetrix. Eu tenho dificuldade de criar textos grandes, meus poemas são sempre muito curtos. Quando eu vi o Poetrix, eu achei que era o lugar que eu tinha para ficar. E aí comecei a escrever bastante Poetrix, não publiquei, não mostrei quase nada, alguns, porque como eu tenho uma referência, que é Goulart, como escritor, eu mandava para ele, mas ele era meu amigo. Aí eu não sabia se aquele negócio prestava, porque ele sempre dizia que estava bom. Mas Goulart é uma referência muito preocupante para mim, porque ele é meu amigo, então amigos fazem essas coisas com a gente. Então, tá massa, tá lindo, Goulart tem que ter esses superlativos também, então eu ficava preocupado. E essa é a minha contribuição com a literatura. E eu vou ler um poema, né, moço? Eu não gosto do microfone, velho. Se botar um pincel aí, eu falo 3 horas. O microfone é 10 minutos, já é eternidade. Está gravando? Está gravando? É sério? Vai sair em algum lugar? Vai. Ave Maria. O Daniel foi isso, né? Em 3 segundos falei. Eu vou ler um poema que diz muito do que eu escrevo. O nome é Pretexto. Ando sem a palavra buscada, perdido entre meus arroubos. Essa palavra eu aprendi com você, viu, Djalma? Desencontrada. Ando hoje sem a palavra buscada, perdido entre meus arroubos, desencontrada da alegria avencalhada. Disposta a fingir uma existência, ludibria o pretexto de ir embora. Ludibria a pretexto de ir embora. Escorrego como o suor do sexo que me faz lhe querer. Açoito a mente oca de vazio, cavo passos entre as fendas verticais, e vejo com olhos fugitivos verdades em estampas garrafais. Vai-te embora pelejar desejos. Pelejando, presinto a derrota. Hoje vai ter varal de poesia. Ah, o que é varal de poesia? Você escreve sua poesia, a gente pendura ali e depois alguém vai ler. Ah, hoje vai ter alguém que vai declamar. E aí a gente chamava várias pessoas e as meninas iam realmente assim, era algo artístico. Então, aquelas pessoas que eram tímidas, era muito bom para escrever, mas não conseguia falar. Então a gente também inventava essas coisas. E a gente movimentou muitas vezes aquele Pelourinho, não só o Pelourinho, o Rio Vermelho. E se tinha uma coisa que realmente a gente amava fazer, é o que eu chamo de poema a várias mãos. A gente simplesmente um dizia para o outro assim: cadê? Pega esse guardanapo aí. E aquele guardanapo ia passando de mão em mão, e cada um tinha direito de colocar uma frase. E no final ficava um poema tão lindo
feito aquilo, né? E a gente ria. Mas era uma tarefa complexa, porque todo mundo tinha muita vontade de expor os seus conteúdos e a gente saía procurando viabilizar aquilo. Então, eu acho que se a gente não tivesse à frente, e aí eu sou tiete mesmo desse gênero, gente, se a gente não tivesse à frente do Largônus, talvez a gente não chegasse na metade do que o Porsche produzia. E assim, eu posso dizer que tinha selos na época que eram selos extremamente conhecidos, porém não produzia tanto como a gente, porque um amigo sabia que a gente fazia esse trabalho, vinha nos procurar, e daqui a pouco mais um livro, e era jornaleiro, e era fotografia. Gente, como divulgação aqui, eu fui recebendo um monte de papel, porque eu não sabia mais onde eu guardava. Eu não sabia se eu guardava na minha casa ou na empresa, porque começaram também a se fazer os concursos de poesia, muito assim, pela força da poesia que nasceu dentro da empresa, e não porque era uma coisa que tinha surgido na mente da comunicação. E eu acho que comemorar 30 anos, seja ele de pórtico, seja ele de amizade, seja ele de qualquer coisa, é mostrar que era sério. Que aquela brincadeira era uma brincadeira séria. E eles, como sempre, eles chamavam da Luluzinha, né? Ah, não, deixa que a Luluzinha resolve. Estávamos todos, alguns eu não me lembro quem estava agora, e eles gostavam muito de fazer assim: ah, escreve aí qualquer coisa. Você não diz que escreve qualquer coisa, que você perguntou, faz assim: olha, poema é 95% de suor, né? Ele fala de transpiração e 5% apenas do que você inspira. E eu falava, caramba, ele é rebuscado e eu sou toda largada. Para mim, eu era a musa dos versos livres. Mas eu estava nesse bar com eles, e aí começou a chover, e aí alguém fala: Rose, escreve aí. Aí eu, me dá aí um papel que eu vou mostrar para vocês o poema nasce assim. Aí eu escrevi mesa de bar. Desde naquela época eu usava bem a calça ainda, imagina. Aí eu escrevi mesa de bar, que diz assim: a graça na moça que passa, nos pinos que insistem em molhar as minhas meias calças. Há seu riso e em mim tão pouco siso. O tira-gosto esquecido na mesa, e o seu hálito cheirando a cerveja. A coisa doida nascendo na minha cabeça, na minha pergunta nua e crua, a ausência da lua. E eu continuo assim, meio louca, meio loba e meio sua. Com vocês, para o lançamento. Luiz Flávio do Prado Ribeiro. Talvez vocês não reconheçam porque ele está sem a máscara. De palhaço. E o Paduano sai melhor. Se palhaço eu estivesse, talvez você não queria conhecer. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Além de tantos motivos, estar aqui está sendo muito bom para relembrar a grandiosidade do porte. Vamos falar assim, né? Eu não me lembrava desses 28 mil exemplares. Imagina esse multiplicador de 28 mil exemplares da poesia varal, né? Que a nossa diretora de comunicação coordenava e com muita criatividade. Então, além de tudo, lembrar de quem somos. Né? Então, reforçar o agradecimento ao Aleilton por nos possibilitar de estar aqui.
agradecer ao grupo, porque eu dei trabalho ao grupo, porque as datas não convergiam, né? Eu estava sempre viajando, os meus pais do Rio de Janeiro, e a turma falou, o Vladimir foi um deles, não, sei, hoje não vai ter. E o grupo foi muito sensível, e eu agradeço muito por essa manobra toda para eu estar aqui. Então, muito bom, pessoal. É como se diz, eu estava no lugar certo, na hora certa, quando o movimento começou, aquele sopro revigorante da antevisão da arte, né? Me tomou assim, soprou em mim, e eu fui envolvido naquele movimento, que resultou no pórtico. E que lugar era esse? A gente estava no meio do campo de petróleo, estava numa área operacional, entre postos, oficinas, unidade de processamento, né? Um lugar até, olhando assim, inóspito nesse sentido, né? Mas por lá ele foi mapeando, né? Olha, escreveu alguma coisinha ali e tal. Eu acho que tem um certo futuro. Foi investindo e foi interagindo com a gente, nos convidando a participar desse movimento. Então, isso para mim foi, rapaz, um banho assim, de motivação, porque eu fui sendo autorizado a escrever e a mostrar minhas poemas. Isso é muito bom, então isso fez toda a diferença, sabe? Muito obrigado desde já por toda a sua liderança, e é isso mesmo, tem que falar, né? E se, né, você falou isso de 50%, não sei, do percentual, né, da criatividade. Eu também tenho uma pastinha, com guardados do pórtico, né? Ainda tem a nossa certidão de nascimento, está lá. Assim, a carteirinha vem já. E eu peguei nessa pasta uma folha, um resumo de uma certa reunião que fizemos em 97 ou 96, com 38 projetos, o pórtico tinha nessa época, 38 projetos, né, em desenvolvimento. Então, não foi pouca coisa, foi muito investimento, né, do grupo como um todo, da inspeção naturalmente, e com efeito multiplicador, que só Deus sabe, né? Como está esse investimento. Então, eu fui autorizado, né, assim, por assim dizer, participei desde o início desse grupo, fui o vice-presidente, tenho até a carteirinha até hoje, e vice-presidente não faz nada, não, naquela época não fazia, né? Hoje em dia é até ministro de Estado, naquela época a gente ficava circulando, sou vice-presidente, fazendo nada, ficava só curtindo, fazendo representação, até que um dia ele, não, hoje você vai trabalhar, você vai coordenar o lançamento da antologia dos outros, né? Dos outros, aí eu tive que trabalhar, mas o mais era só circulando e curtindo essa. Então, sou muito grato por tudo isso. E estar no pórtico, né, me possibilitou, olha só que incrível, editar um livro com poemas do meu avô e do meu pai. Coisa mais linda, né? Para mim, pelo menos. Estamos os três aqui na capa, os três trintões, né? Uma capa desenhada pelo nosso porticoide Sávio Drummond, nosso amigo e colega Sávio, que nos deixou em 2014, e que é um multiartista e um cara muito bacana, né? E eu sempre tive uma certa necessidade, eu falava com o Goulart há alguns anos, né, de manifestar minha gratidão a Sávio. Por isso e por outras questões, porque Sávio foi colega nosso no campo, multiartista, desenhista, pintor, poeta, cronista, um cara fantástico, e nos deixou tão cedo, né? E eu tenho até uma história assim, muito pessoal para falar dele. Nós fomos vizinhos em Vila Joaquim, eu morei em Vila Joaquim 10 anos. Conheci Sávio lá, eu morava numa casa, tinha uma obra no meio entre as nossas, e a casa do Sávio. Numa certa época em que eu estava fora de casa,
né? Eu estava viajando, vi um ladrão na minha casa. E quem foi socorrer? Tio Sábio. Lembrado do tio Sábio. Até nisso eu tenho assim, uma recordação, uma gratidão fantástica por Sábio. Né? E não por outro motivo eu pensava em fazer uma manifestação, um encontro, né, Gugu? Falar, Gugu, precisa se reunir para falar do Sábio, porque é um sentimento de gratidão por tudo que ele representou para a gente do ponto, para mim pessoalmente também. Bom, então aproveitei. Aproveitei mas estava no meu escrito. Já tinha marcado. Então, não por acaso surgiu o Ainda Tem Poema do Sábio. Ele participou do Tem Poema. Né? E aí eu escrevi para Sávio Drummond, querido amigo, estava para escrever, falar de você, agradecer. E agora essa chance que a vida me dá, iluminando o tema, porque você estava lá, porque você ainda está em nosso tempo lima. Sabe, participa do livro, muito bom. Em nosso tempo lima. Tempo de tanto que era necessário um mapa dos arados literários na forma de anuário, em edição com bela capa, que você mesmo fazia, já nas altas madrugadas, solitário nunca só, com o mouse, corobró e inspiração elevada. Tempo de tanto que se alguma coisa escapa, foi gratidão represada ao vizinho corajoso, ao amigo generoso, ao colega espirituoso, ao médico estudioso, ao artista talentoso. Como na imagem de que muito gostava, aquela música de Gil, amarrou seu arado a uma estrela, deixou a vida aqui mais bela e semeando partiu. Obrigado, Sábio. Obrigado, Luiz. Agradeço a participação aqui da nossa querida diretoria e vamos para mais uma rodada de escrituras. O Flávio estava lembrando aqui de Sábio, nós temos 4 queridíssimos amigos que nos deixaram já. 2 deles estavam naquele grupo inicial, que foi o Oswaldinho, que nos deixou logo naqueles períodos iniciais da AIDS, em que ainda não se tinha, né, os combates, os controles, os medicamentos que hoje se tem, um amigo queridíssimo, e o Sábio Drummond, que fez várias capas do Pórtico e está homenageado também nas páginas finais da antologia. Além de Carlos e Loreta Valadares, um casal maravilhoso, né? Ambos também já nos deixaram. Obrigado, pessoal. Ronaldo, pode gostaria de chamamento, eu sei que você está com horário, né, a cumprir, tá? Então, por favor, convido aqui o nosso querido Ronaldo Ribeiro Jacobina, né? Médico, contista, romancista, biógrafo, poeta, poetista, etc. Queria convidar aqui José Valber, que é um dos autores que compõe aquele grupo inicial, né? De todos que compuseram aquele grupo inicial, estamos aqui nós da diretoria e o José Valber, né? E o primeiro escritor a publicar um livro individual pelo Pórtico, que é o Vladimir Queiroz. Curiosamente, nós 5 que fomos a primeira diretoria e os fundadores do Pórtico, não fomos os primeiros a publicar um livro individual, nós ainda estávamos nas coletâneas, né? E aí chegou o Vladimir, não, vamos publicar aí meu livro Seres e Dizeres pelo Pórtico. Eu fui o primeiro autor a publicar um livro individual pelo Pórtico aí, no início de uma longa trajetória aí, inúmeros livros publicados, né? Então, amigos, já conhecem, né? Falem um pouquinho de vocês, do Pórtico, da vida de vocês e leiam algum poema. 10 minutos, viu, professor?
eu não obedeço o horário, você me corta. Simplesmente. É como na vida, a gente não vai escolher o momento que se vai, a vida interrompe. Bom, agora eu tento cortar. Bom, bem, primeiro tem que dizer um momento de gratidão. Né? Estar aqui nesse anfiteatro, poxa, que honra, com a presença de Adailton Fonseca. Tem pelo menos uns 3 ou 4, tanto crônica como poemas meus, e ele obviamente era anônimo, que ele escolheu e que eu tirei, inclusive, o primeiro lugar. Então, eu tenho uma gratidão ao parecer, e no meu livro, que vai se chamar Fisionomia e Poesia, ele vai aparecer pelo menos umas 3 ou 4 vezes, se ele autorizar, é claro. Então, é uma honra estar aqui na academia. O outro, poxa, Goulart Gomes. Na linguagem do afeto, eu gosto muito de dizer isso, é o nosso GG. É o GG queridíssimo, que articula isso e que anima a festa. E é genial. Eu dizer a vocês, eu espero que muitos estejam, meu livro está na gráfica, a pandemia e o pandemônio, eu não vou deixar passar em branco esse genocídio como médico, sanitarista, esse maior crime que já existiu nesse país. Mais de 400.000 mortes, tem nome, o nome daquela equipe canalha que matou, e eu tenho em poemas a minha denúncia, e gostaria, portanto, vou convidar até a cada dia para esse livro em terceiro, mas com, e aí eu explico, 3 baianos envolvidos. O primeiro a traduzir o haikai, que é o terceiro mais famoso no mundo, mas muito rígido, não é, Goulart? Muito rígido, foi escapou a Fran Peixoto, ele é meu patrono na Academia Internacional Poetrix e é meu patrono na Academia de Medicina da Bahia, porque ele era médico e era poeta, ele é meu patrono. Ah, que maravilha! Então tá aí, ele fez no primeiro clássico, aquela coisa horrorosa de não ter título. Imagina um livro de haikai, é a primeiro verso, o índice muçulmano, é terrível. E esse homem inteligente cansou, viu que não dava certo, Milô já tinha botado o título, já tinha mudado, ele resolveu oficializar isso e criou o Poetrix. Mas o Poetrix cresceu e aí foi para mundo um bocado de burocrata, hoje é fatiado, 3 coisas, 3 linhas assim. Às vezes eu quero sair da zorra da Ciranda, às vezes eu quero sair da academia, mas ele é um dos caras que me segura. E eu desobedeço. Na Ciranda é proibido rima, na academia pelo menos chegou esse absurdo. A rima e a literação são 2 coisas fascinantes, além do oxímetro, tantas figuras. Você vê se tem poesia ou não. Se não tiver poesia, zorra. Por exemplo, Perito, o Pórtico me deu o primeiro lugar com esse poema, No Divã, no divã. O professor Adilson Sampaio disse que todo psicanalista devia ter ele na entrada. Ide e dê. Ide ao divã devagar, não é devagar, devagar. Vã tentativa de voar. Quer dizer, está aí o Ítalo Calvino de voar, rompendo com a lógica que seria. Não, é fatiado, não é Poetrix. Se não é Poetrix, eu criei o poemetro livre. Poemas em terceiros livres, fora dessas regras. Tem que ser um terceiro. Por quantos versos tiver, mas tem que ser um terceiro, que tenha a rima, que tenha a luta. Portanto, 3 baianos em 3 terceiros. Haikai, Poetrix e o poemetro que eu espero que o dia seja conhecer, que vai estar, eu vou descrever ele nesse livro. Bom, agora vamos aqui. Eu fui reencontrar o Pórtico. Daqui, com o Cortez, quando o esquizofrênico, eu pensando que era médico, aí ele disse, não, eu sou o esquizofrênico Cortez. Aí eu fiz o ponto, aqui é aberto o Cortez. Está aqui o nós outros, Espanha e Nuestro Coração, essa coisa, experiência linda com os companheiros, Pórtico. E meu livro pessoal, que eu resgato no baú da Cafua, pela Pórtico. Vocês vão entender, para que eu tive a oportunidade de a Pórtico publicando o meu livro envolvendo a família. E aí está, Pórtico, 30 anos, nós outros, Espanha, primeiro lugar com o Nurivan, com New Orleans, Pena Capital e outro. Eu tenho que estourar, vou logo para o poema. Só uma homenagem. André Abdala faz um prefácio do meu livro, está aqui, faz um prefácio do meu livro, A Pandemia e o Pandemônio. O prefácio é dela, ela aceitou com honra. Eu escrevo nesse livro André Abdala. Eu escrevo nesse livro uma ciranda de apoio. A capa do livro é dele, como é o nome daquele chartista que foi agredido? Renato Aroeira.
Renata, eu não conheço pessoalmente, mas somos amigos, ele autorizou essa capa. Que em 93 ele já denunciou com botas o estupidossauro. Sabe que é que eu estou falando, né? E ele autorizou no livro. Quando ele fez na pandemia uma charge, o estupidossauro, o genocida, transformando a cruz da saúde em símbolo nazista, ele foi processado pelo genocida. Mais de 10 cartunistas se solidarizaram e fizeram um chat semelhante e vamos preso também. E eu consegui 30 poetas que escreveram o terceiro, mandei para eles se solidarizando e dizer, nós também vamos para a cadeia com você. Isso emocionou, ele é meu amigo hoje, eu quero um dia conhecê-lo pessoalmente. E ele aceitou ser a capa do livro. André Abdala, Goulart Gomes, meu mestre querido, tenho que falar mais uma vez, Marilda Conforti, Oswaldo Martins está aqui, ele, a Pedro Cardoso, esses todos são amigos no Coetrix, espero que também sejam com ele, José Cláudio, que prazer conhecê-lo. A Lita Passos, que doçura, que maravilha esse casal maravilhoso aí. Luiz Flávio, amigo de meu irmão, que bom, olha como é importante isso. Fica só escrito, né? Fica palavra, letra, e agora a gente lê vivamente. Rose Rosas, minha amiga, né? E por fim o Vladimir Queiroz. Bom, vou fechar com o livro que um dia, daqui a 2 anos, eu espero publicar, que é Fisionomia em Poesia, datas, lugares, pessoas. Por enquanto eu botei aqui, ele já antecipa uns 2 anos, ela divulga datas. É o primeiro, pode ser o último. Feliz, bem baiano, feliz para o ano. Janeiro, dizer o ano, bom dia, tudo é sempre bom quando se inicia. Fevereiro, com sua cerveja, dizer a nossa geografia, é hora de circular pelo rio da fantasia, entre Recifes, na Bahia da Agricultura. Março, dizer ao mar, a maré, tu que me navegas, me deixa ser teu timoneiro, teu argonauta derradeiro, abrir as árvores, desnudem-se com todo o pudor, e com suas folhas forrar meu leito, fazer meu ninho, fazer maio, aos companheiros, na atual encruzilhada e desencanto, não há um só caminho, todavia nesta esquina, a virada pela esquerda ainda é a nossa estrada. Junho, falar o fio, seja bem-vindo, junte-se a nós, nessa fogueira de festa, ao nosso licor, ao nosso vinho. Julho, dizer o ano, boa tarde, sentir que o coração bate, queima, teima. Agosto, ao homem, não entregue os pontos, ânimo, até a hora de morrer é hora de nascer, ao humano ainda não desceu o plano. Setembro, a mulher, tu, rosa ou lilás, és flor, inventada no feliz, floras agora, e de tão vaga ganha sentido a palavra amor. Outubro, ao jovem, começa no hoje a hora futura, que raramente ainda rima com a palavra ternura. Novembro, ao sol, primo velho, que lá tinha primeiro verão, ao sol, primo velho, reina, enche de luz a tua raça, que vive do seu calor, de tua bênção e tua graça. Dezembro, dizer o ano, obrigado, meu bom velhinho, pelo presente dado com carinho. Adeus. E para o ano eu posso estar na paisagem, compondo o mundo e dizer de novo, em eterno retorno, feliz ano novo. Esse é o querido Ronaldo. Agora vamos aqui a José Valber, que estava conosco no início dessa jornada literária, né? Também dos primeiros a compor, integrar e publicar no Grupo Pórtico. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar de novo junto com esse grupo. É um grupo que fundamos, ali vários romances no Raso da Catarina, ali foi muita poesia declamada, foi ali que saiu parte do tempoema, o tempoema inicial. E estamos aqui, 30 anos depois, né, lançando ainda o tempoema. O grupo, né, que nós fundamos foi de suma importância para a minha pessoa, para tentar me organizar naquilo que eu digo que escrevo
escrevo, que não são poesias e poemas. Na realidade, eu escrevo sobre meus sentimentos. Então, se alguém procura alguma forma naquilo que eu escrevo, não vai encontrar nada de formatação, porque ali sai, a maioria das vezes, são coisas que pululam aqui dentro, né? Meu início de escrever, dessa parte de estar na escrita, veio a partir de solidão, ou seja, quando assim cheguei em Salvador, no interior de Alagoinhas, e o fato de, chegando aqui, ter muitas amizades e tal, meu conforto era estar escrevendo, né? E acho que esse foi o meu período de escola técnica e tal, foi o período que eu mais produzi. Depois disso, pelo gosto que ganhei, continuei escrevendo algumas coisas, mostrava lá no trabalho, no Petrobras, e tinha dois amigos convidados, inicialmente popular, que era o Arvaldo, né, e o companheiro Osvaldo, que faleceu, que sempre passava para ele, para que olhasse alguma coisa, e aí fizeram essa ponte, né, com o popular, e aí sempre fui uma pessoa de grupo, né, de estar juntos, formando coisas, né, fundando coisas, e aí fundamos o Pórtico e graças a Deus estamos aí até hoje. Uma parte dessa trajetória, né, tem uma mãe poetisa, com o tempo também, acho que a própria Universo conspira a favor, né, ganhei também uma sogra poetisa, uma cunhada poetisa, uma irmã poetisa, e esses laços aí, né, não deixaram abandonar, né, essa parte da escrita. Gosto da matemática, das exatas, né, por natureza, sou educador matemático mais de 40 anos, mas nem por isso, né, deixei, né, de continuar escrevendo um pouco de cima. Em 95, em 94, aliás, em 95 surge o Pórtico, e em 94, né, minha mãe coloca no livro Alma Menina uma dessas minhas poesias, né? Essas poesias que um dia ainda na escola técnica, num concurso de literatura, acho que eu fui agraciado nem tanto pela qualidade do que eu escrevi, mas pela quantidade de coisas que eu coloquei para escutar. Acho que era assim, pô, que cara insistente, velho. Acho que enquanto as pessoas colocavam 2 poesias, 3 poesias, acho que eu coloquei umas 30 ou 40 coisas que eu escrevi. Vamos pegar alguma coisa desse cara aqui para dar um prêmio. Mas minha mãe acabou colocando no livro dela uma menina, uma dessas coisas que eu escrevi. E eu acho que isso faz com que a gente, de certa forma, se encaminhe, né, nesse mundo. E, com o exemplo de minha mãe, eu acabei também fazendo isso com o Fernando, meu filho, né? E também participei dessa antologia, página 65. Eu vou convidá-lo para falar, né, de ser uma poesia minha. Eu pedi para o Fernando declamar a minha poesia dele. Vem cá, Fernando. Então, boa noite a todo mundo. Assim, essa minha trajetória acabou de começar na poesia, começou esse ano, muito mais na minha escola, né, mas assim, desde cedo, desde que a gente tinha 7 anos, a gente escrevia uns poemas bestas, assim, falando, fale sobre o seu brinquedo favorito, a gente escrevia. Aí esse ano, minha professora de inglês, ela, Miss Laila, né, Laila Lemos, ela fez a gente escrever um poema sobre o que a gente pensa sobre a nossa vida, sobre o que a gente quer que aconteça com o mundo, ou sobre o que a gente pensa numa filosofia de vida, né? E daí surgiu esse poema aqui, que eu primeiro escrevi em inglês, mas aí como meu pai chegou um dia à noite, né, assim, ele falou, escolhe um poema seu para você botar aqui no meu livro. Então eu parei assim para pensar, eu olhei minhas poesias ali que eu tinha, né? Porque depois desse dia, assim, esse foi um dos primeiros poemas desse ano, eu comecei a escrever, não parei, assim, como ele falou,
porque a criatividade ela vem do nada, se escreve, tem dias que escrevia 2, 3 poemas assim de vez, que tudo vinha assim, de uma hora para outra, eu estava aqui, e nisso eu escrevi Infeliz Realidade, que o infeliz, o in está entre parênteses, e começa assim: vivemos em um regime de nós mesmos, sendo aprisionados por pessoas que não sabem nosso nome, por aqueles que querem nossas almas. E podemos nos sentir felizes por tudo isso, escrevendo, lendo, cantando, transgredindo a vida que nos é imposta. A beleza está escondida nas pequenas coisas, nos abraços, nos olhares, no acolhimento de nossos pais, a natureza por trás de toda a dor. Podemos ver tudo o que queremos. Algumas vezes, tristeza e sofrimento são necessários para continuar o caminho que a sociedade tem de seguir. Nossa vida não pode ser resumida por outras pessoas, as que querem comandar tudo. Nossa felicidade, nossas emoções são completamente dependentes dos outros. Pensamentos e ideias fazem nossa mente funcionar como deveria, mas existe uma praga que quer exterminar toda a humanidade. Basta olhar no espelho e verá nós mesmos. A esperança é uma chave importante. Pode ignorar ou ser parte disso. A vida real é tão estranha, dias bons, dias ruins, quem sabe? Podemos ver os dois lados, mas quem sou eu para ditar sua vida, sua jornada? Eu tenho a minha, e é isso que precisamos realmente procurar. Seja, viva, acredite, sobreviva. Obrigado. É isso, gente. Então, assim, acho que é assim que nascem alguns poetas, né? Esse é meu poetinha. E é isso. Acho que essa foi um pouco, né, dessa coisa que o Porto passou. Acredito que essa união de pessoas, né, que andam, caminham, né, com objetivos parecidos, né, vai nos fortalecendo, né, na caminhada. E no lar, como esse grande capitão, né, ele vem conduzindo bastante por assim, as trajetórias de cada um de nós nesse mundo literário. Agradeço por demais ao Goulart e a todo o grupo Porto, né, como eu disse, né, para além, né, de colegas de trabalho, ficamos um grupo bastante coeso de amigos. Muito obrigado por tudo isso. Você me lembrou duas coisas, irmão. E essa provavelmente é a última antologia que eu organizo. Ao todo foram 21 antologias que eu organizei. 16 no Porte e 5 no Poetrix. Né? E eu acho que essa fecha essa sequência, essa história de organizar antologias. Tenho a minha editora. Djalma, não vai embora não, que eu vou te chamar agora. Depois você fuma. Mas, então tenho a minha editora, né, alternativa, que é a GG Edições. Gosto de fazer livros, essa coisa de transformar, né, a palavra falada na palavra escrita, dar corpo, materializar, transformar isso num objeto. Nós vivemos numa era de desobjetificação, né? Nós estamos acabando com o objeto. Todo mundo tem Spotify, não compra mais LP nem vinil. As pessoas compram e-book, não compram livros, né? Tem assinatura dos streams, não tem mais um VHS, um DVD em casa, nada. E aí, de repente, esses senhores todos que armazenam essas coisas resolvem: não, hoje eu vou tirar tal filme, hoje eu vou tirar tal música, e você nunca mais vai ver o filme nem a música que você gostava tanto, né? Tiramos um monte de fotos por celular, não imprimimos uma. Aí um dia o celular cai no chão e a gente perde centenas, milhares de fotos e um pedacinho das nossas memórias, da nossa história. Então eu gosto disso, eu ainda gosto da forma, da arte. E eu lembrei, Valber, que meu filho também, né? Pouco menos de 30, o Poetrix é de 99, cerca de 25 anos atrás, meu filho também participou da antologia Poetrix 1. Era um garotinho que a turma do Porto que lembra que habitualmente eu levava meu filho para os saraus.
Ele também pegava o microfone, recitava um poema, né? Hoje não pratica a literatura porque não quer, porque se dedica a outras coisas, está morando fora do Brasil, mas também começou no pórtico, né? No nosso universo do pórtico, escrevendo e lendo as coisas dele. E agora o nosso querido Vladimir Queiroz, aí, que tem a honra de ser o primeiro autor a publicar um livro individual pelo pórtico. Faz parte dessa história aí. E que participou de várias antologias e depois publicou um monte de livro. Conte aí pra gente, Vladimir, essa trajetória toda. Está funcionando assim? Acho que está funcionando assim. Tá? Eu não sei fazer, estou parando, ele sabe fazer aquele movimento. Bom, mais uma vez, boa noite a todos, né? É uma alegria imensa, né, estar aqui com todos vocês. Ainda mais com esse auditório aqui repleto, né, para a gente comemorar esse momento, como lá falou, né, as coisas estão cada vez mais fluidas, mas é sempre bom a gente preservar essa simbologia, né? A simbologia, eu acho que eu sou fã dos símbolos, né? Então, quando a gente pega um livro desse aqui, isso é um símbolo, né? É um símbolo, né? Mesmo que lá no futuro não vá se perpetuar, né? Mas é um símbolo para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que, familiares, amigos, né? Que participaram de toda essa trajetória. Eu diria, outras pessoas já disseram também, que o futuro se constrói no presente, né? E nós só estamos aqui reunidos para comemorar esses 30 anos, né? Esse símbolo dos 30 anos, porque alguém lá no passado, ele pensou em construir um futuro, né? Então, se não tivesse essa alguém aqui, que lá atrás, no passado, pensasse em construir um futuro, perseguir um sonho, né? Estar disponível para cruzar os caminhos, para enfrentar os desafios, para receber as alegrias, a gente não estaria aqui reunido para celebrar, para comemorar esses 30 anos. E digo mais, não é simplesmente criar um grupo, né? Não se cria um grupo. O grupo só se cria se tiver um objetivo comum, se todos partilharem um objetivo comum. Então isso aconteceu, né? Naquele momento todos almejavam, todos queriam. Então isso aí foi a grande, né, chama que levou o grupo à frente a construir, né, sobre a batuta de Goulart Gomes, né? E tem um objetivo comum. E aí o grupo construiu a sua história e ocupou espaço, né, na cena cultural da Bahia. Então, para mim, como o Goulart já falou, é dupla a satisfação, porque eu também comemoro 30 anos. 30 anos de publicação do meu primeiro livro individual, né? É esse aqui, Os Seres e Dizeres, com o seu aqui, Pórtico, né? Foi o Pórtico, né? Daqui. Então foi meu primeiro livro individual, lá na Petrobras, né? Com todos nós aqui integrantes da Petrobras, e a gente conversando, o nome que surgiu, o nome de Goulart Gomes. Quem é que pode me ajudar aqui a publicar o livro? Goulart Gomes. Então, a gente conversou com o Goulart e fizemos esse primeiro livro, né, completando 30 anos. Eu estou completando 30 anos de publicação, mas na realidade eu já estou prestes a completar 50 anos do primeiro poema. Então, 1978 foi o meu primeiro poema. Então, já estou para completar 50 anos do primeiro poema. E ele foi publicado, tinha aqui um concurso, né, um concurso do Colégio Severiano Vieira. Então, foi publicado em 1980, na antologia do Colégio Severiano Vieira.
Eu estava morando em Feira de Santana ainda, quando a gente participou da Catedral Basílica, né, aqui lá no terreiro de Jesus. E o Colégio Serviço Civil tinha toda uma estrutura, né, uma concurso, era secundarista, né? Eu estava ainda no ensino médio, a gente veio para cá, foi Hilda Spencer, a Hilda Spencer que declamou meu poema, já estou prestes a completar 50 anos do primeiro poema. Mas é uma satisfação enorme de estar completando 30 anos da publicação. De lá para cá, de 1995 para cá, foram 16 livros publicados. Estou prestes a publicar já o 17º livro, no próximo ano. Ele está escrito, então são 17 livros. E esse ano, como foi comemorativo, eu peguei 3 livros este ano, de 2025. Que é um ano também comemorativo dos 30 anos, né, da minha primeira publicação. Então, eu publiquei 3 livros só em 2025. Então é isso, é uma alegria muito grande compartilhar este momento de 30 anos de atividade, né, do Grupo Cultural Pórtico. Uma alegria imensa. Eu já tinha esquecido aqui do escrito. Aldábara, o nome do poema. Para quem não sabe o que é Aldábara é aquela. Quando a gente chegava nas casas antigas, né, tinha uma mãozinha assim para bater. Uma mãozinha, uma cabeça de leão, ali é Aldábara. É um termo mais conhecido assim em Portugal, assim, que é mais depois. Aldábara, com um toque vou te chamar em segredo, para vasculhar o mundo, descobrir o que está por detrás, vou olhar. Abra a porta, deixe-me entrar, pisar nestes tapetes, alojar-me em qualquer canto, ser viandante, passageiro, navegante andarilho, sentir o cheiro dos rastros pelas cordilheiras, e quando levar, deixar-me ao menos o sopro das manhãs. Só assim, largado ao relento, serei dono de mim, não morrerei de espanto. Deixa-me no horizonte qualquer, até cair exausto, sentir o vento próximo trazendo perfumes de lã de Marrakech, desfazer o claustro e a fobia, auscultar o que há por dentro de cada pedra do caminho. Sentir-me um retirante, sem rumo e lastro, daqueles que voltam a semear sorrateiramente, nos meandros e interstícios das sombras, até ver ao longe as cores a iluminar o dia. Com um toque, vou te chamar em segredo, para voar, não tenhas medo. Muito obrigado, nossos 3 poetas, porticoides. Porticoides era como carinhosamente a gente se chamava, tá, gente? No grupo, os porticoides. E vamos aqui ao último grupo de poetas. Eita, Passos, por favor, Eita. Poetisa Cruz Almense, quem nasce em Cruz das Almas é Cruz Almense, está sempre continuadora de uma estirpe de poetas, Cruz Almenses. Oswaldo Martins, por favor, seu Oswaldo, se aproxime. E Djalma Filho, chega para cá, Djalma. Oswaldo é um trator, é uma máquina de produzir textos, prosa, poesia, poetrix, crônica. Depois você continua dezenas de livros publicados. E Djalma Filho, que não esteve no primeiro grupo por alguns meses de diferença. Ele não entrou no Tempoema
por muito pouco, e já não era da Petrobras, o primeiro grupo foi só de colegas, mas já na segunda coletânea, quando a gente expandiu para outros poetas, o Djalma já estava participando e continua participando até hoje. Mas vamos lá, primeiras damas. Então, boa noite. Eu quero começar agradecendo à Academia de Letras, agradecendo na pessoa do presidente, Aleildo Fonseca, agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras aqui presentes, agradecer a esse poeta, organizador, produtor, uma pessoa assim muito especial na minha história de vida, Eduardo Gomes, parabenizá-lo pela beleza deste livro. Eu adorei, achei que é a coletânea. Eu já participei de várias antologias, mas esse aqui é uma antologia com uma organização, uma qualidade muito especial. Eu adorei esse trabalho, essa organização, esse livro. Está muito especial mesmo. Eu acho que você, se pretende mesmo fechar o ciclo de organizar, você está fechando com chave de ouro. Parabéns. A intenção foi essa. Eu quero dizer a todos os participantes desta antologia que para mim é uma honra fazer parte, juntamente com todas elas e eles. Eu estou me sentindo honrada de ser a segunda mulher a sentar à mesa nesta noite. Rose Rosas foi a primeira e agora eu. Então, Rose, em relação aos números, estamos aqui marcando nossa presença de uma forma bem especial. Eu venho de Cruz das Almas, uma cidade que é uma cidade universitária, uma cidade de pesquisa, uma cidade onde tem um movimento cultural muito forte, do qual eu faço parte. Comecei lá nos anos 80, publicando na revista Reflexos, que este mês publicou a revista número 49 e vem resistindo na linha do tempo. Então, para mim, é uma alegria muito grande fazer parte dessa história do movimento cultural de Cruz das Almas. Lá nos anos 80, eu tive a oportunidade de publicar na revista Ju, editada pela Fundação Jorge Amado, no Jornal à Tarde, na coluna Linha d'Água, de Miriam Fraga. Eu publiquei algumas vezes, tive essa honra. Publiquei em alguns jornais, enfim. E publiquei 4 livros sozinha e antologias diversas. Muitas antologias bonitas, bem interessantes. E para mim sempre foi uma honra participar a cada convite que eu recebo. E do Lar Gomes eu participei de Nós Outros, que foi uma antologia Brasil-Espanha. Foi uma honra também poder participar e por isso estou aqui agora. Então, estar aqui agora, participando dessa celebração de 30 anos do Pórtico, para mim é uma honra assim, bem especial, porque nós estamos aqui lançando, nós estamos celebrando o verbo esperançar, o verbo ainda tem poema, ainda estamos aqui. Então, isso é muito bonito, esta ação de fazer, de estar presente, de querer movimentar. Então, esse movimento do Pórtico, ele é bem especial e tem o meu, assim, o meu afeto, o meu reconhecimento como um movimento muito importante na nossa história cultural da Bahia. E falando assim de poemas que eu publiquei aqui na revista, aqui no livro, eu quero ler Agasalho. Diz assim: meu verso agasalha mulheres, raízes ancestrais meninas, trilhas de luta, saberes, claridade. Meu verso liberta a voz de todas elas, egos que rompem o silêncio. Traz o poder da palavra na ponta da língua, engenho e metamorfose. No canto das avós, no riso das filhas, vive a centelha da resistência. Cada sílaba é combate, cada rima bravura, cada estrofe liberdade acesa. Meu verso é ponte e farol, que une gerações, tece sonhos.
Na voz que se ergue, o mundo se move e a história se refaz. Meu verso é casa legítima, onde floresce a vida e a palavra. No presente, o futuro germina. Então, eu quero ser bem sucinta, porque também tem muita gente para falar. Eu quero só agradecer a todos e dizer que me sinto honrada em participar deste livro que está muito bonito. Muito obrigada, viu, Goulart? Por nada, Letra. Eu tenho que fazer um complemento aqui ao que eu falei anteriormente, porque outro dos queridos amigos poetas, né, que já nos deixaram, está também Luciano Passos, que foi companheiro de Rita, e cujo último livro, né, foi o último livro, Santa Cruz dos Laranjais, foi publicado com o selo Pórtico. Também uma excelente pessoa, uma pessoa humana da maior qualidade, com quem eu tive o prazer de conversar algumas vezes, e que nos deixou muito cedo, né, Rita? Poderia estar aqui na mesa com a gente hoje. Né? Oswaldo Martins. Oswaldo é um bólido. É um autor profícuo e contínuo, de grande criatividade. Agora eu vou lhe dizer uma coisa que eu nunca lhe disse. O livro que eu mais gosto do seu é aquele de prosa, é um romance. Me lembrei o nome do seu romance. Eu estava até olhando aqui se você tinha colocado na biografia. De contos, me lembro o nome aí, fugiu também. A Caçada Matinal. Né? Oswaldo e Vladimir são dois autores que para mim são um problema, porque eles dois juntos ocupam uma prateleira inteira da minha estante. É livro publicado pra caramba, eu tenho os livros deles todos, mas eu gosto muito da Caçada Matinal. Acho que você deveria publicar mais livros de contos também. Agora é com você. Já disseram tudo sobre o Goulart, então praticamente não preciso mais falar nada sobre ele. Todo mundo conhecemos, sabemos a ampla, extensa, obra que ele tem, diversificada, inclusive, e também é um autor muito prolífico, está sempre inovando. A exposição máxima dele foi a criação do Beatriz, né? E todos nós ficamos afeitos dele e praticamos com bastante intensidade. Eu fiz um levantamento certa feita aí, mais ou menos quantos poetas eu já escrevi. Só os que eu escrevi e publiquei junto com o Goulart, no site que a gente mantém desde 1999, se eu não me engano, agora. A gente já vai mais de 50 mil. Eu acho que eu e o Pedro Cardoso estamos liberando, mas disse que eu sou um dos recordistas lá, certamente. Mas a gente escreve, como dizia o William Teodoro Mano falava, que a trova é arte minimalista, só que ele definia, tinha a trova monossilábica, né, que é dificílima de ser feita, e que ele criou. A trova é tassilábica, depois nós sabemos, mas ele criou a trova monossilábica, e poucos exemplares até hoje eu li sobre essa trova, e todos eles, coincidentemente, do autor e do Teodoro Banque, né, é falecido, que também, por coincidência, era um petroleiro, que nem o Goulart, e os criadores do Pórtico. Parece que o cheiro do petróleo, alguma coisa tem a ver com a poesia, né? Vamos dizer, hidrocarboneto, né? Os HCs aí, tem que fazer uma correlação estreita, e alguma coisa de comum deve haver. Muito bem. A meu respeito, eu gosto de escrever o Poetrix, e eu conheci através do Goulart. Estava lançando meu primeiro livro de poesia, Pedaço de uma Existência, em 1999, na Feira do Livro de Salvador, no Centro de Convenções. E lá eu já tinha me associado ao Pórtico, já tinha participado, eu acho,
de uma antologia de pórtico. Eu tinha participado, acho que, de um concurso lá de poesia, acho. O primeiro concurso que você fez, eu tinha participado e eu ganhei uma menção honrosa, uma coisa assim, foi publicado. E eu conheci o Goulart de fato, me apresentei, eu conhecia, eu tenho contatado ele, não pessoalmente, né? De maneira virtual. Mas lá eu conheci na feira e ele me ofertou o livro de Poetrix. E tinha um prefácio, inclusive, lá do amazonense, o Aníbal Messi. E eu tive a chance, a oportunidade de quase conhecê-lo. Nos anos 2010, 2012, eu morei em Manaus, estava fazendo um trabalho na refinaria de Manaus, e eu ia conhecê-lo. Só que no mês anterior a que a gente ia se encontrar, ele faleceu. Ele sofreu de diabetes e acabou morrendo. Mas um cara fantástico, muito conhecido. Ele tem um outro poeta lá, que é muito famoso também. Bom, eu vivo envolvido com o Poetrix até hoje. A gente está sempre em desafios novos, escrevendo. Nós temos as nossas cirandas Poetrix, temos os varais agora. E é sempre um desafio para a gente estar compondo, participando desses varais. A coisa é muito aberta, democrática. Houve uma mudança radical na estrutura do Poetrix. O Poetrix hoje, eu vejo mais ou menos parecido, os 4 versos dele, é como se fossem as 4 estrofes de um soneto. Tem uma certa independência e estão todos conectados ao título, né? E o último verso, como o soneto, o último verso é o verso de arremate do Poetrix. Aquele que vem o susto, a surpresa, né? Algo diferente. E nós temos o terceiro de arremate no soneto petrarquiano, e ele também faz o mesmo papel que faz o último verso no Poetrix. E tem uma comparação bem estreita do pensamento. Para a gente não saber, para a gente entender que o Poetrix tem 4 versos, e que os 4 versos têm uma certa independência, não são interconectados, eles estão dentro do mesmo contexto, mas eles estão muito mais alinhados com o título, e eles não podem se justapor, eles não podem ser resultantes de uma quebra de um verso mais longo e 2 mais curtos, entendeu? Isso não pode acontecer no Poetrix. Quando isso acontece, nós dizemos que o Poetrix está fatiado. Isso de vez em quando a gente escreve, porque a gente fez muito isso, praticou muito fatiamento no passado. Hoje a gente tem mais cuidado, mas praticamos muito isso. Então, de vez em quando, eu mesmo escrevo o Poetrix, acho que está bom, mas alguém diz, isso está fatiado aqui. E quando é como você escreveu um soneto e viu o seu colega ler o soneto e diz, está com o pé quebrado aqui. E aponta exatamente o verso que você escorregou na métrica, né? Você vai ter que reexpandi-lo e consertar o seu erro. E agora tem a grande vantagem do Poetrix, que ele funciona também como um registro histórico. Como a gente aborda muitas coisas do momento, da ocasião, queira ou não queira, existe uma certa vinculação com os fatos que estão ocorrendo na sociedade no momento. Por exemplo, no tempo da pandemia, teve muito Poetrix falou da pandemia, né? A política, teve muito Poetrix que você fala da política, você faz a sua crítica mordaz, contundente, contra os políticos que não são de boa índole, né? Então a gente coloca, expressa, tem essas externalidades que aparecem claramente lá. E às vezes, mas essa poesia aí é uma poesia efêmera, você vai, daqui a pouco, fica. Eu tenho visto aí, a gente tem lembrado dos poemas de 25 anos atrás, que estão funcionando até hoje muito bem e estão agradando a gente. Bom, tenho escrito tanto a prosa quanto a linguagem em versos. Gosto da poesia livre,
gosto da poesia estruturada, metrificada, rimada. Então, poesia para mim, ela não precisa ser essencialmente uma poesia com rima, com métrica, com estrofe. Ela pode ser livre, tá? Eu olho muito a beleza poética que está inserida no contexto que você desejou. A prosa eu gosto muito do conto, eu gosto também da crônica, menos a crônica. A crônica eu sou afeito à crônica, mas ainda prefiro mais o conto. O Horácio me citou num conto meu aí, no livro de contos, A Caçada Matinal e Outros Contos, e esse conto, A Caçada Matinal, é o que eu mais gosto também, coincidentemente. O autor também tem uma certa consciência do que escreve às vezes. Até porque eu vivi aquele momento. Quando eu faço um conto, eu tenho às vezes um pouco de dificuldade em entender onde está o limite entre o conto e a crônica. Entendeu? Às vezes se misturam as coisas. Mas eu tenho às vezes essa dificuldade em enxergar. Isso aqui é uma crônica. Claro que a gente sabe como os parâmetros que definem bem uma coisa, nós conhecemos bem. Mas a gente fica tão confuso, que às vezes fica complicado, sabe? Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, no Parará. E eu quero que eu leia um poema da igreja. Eu sou péssimo para ler, tá? Ah, eu posso. Pode sair se não pagar. Ação fraternal com Deus. Candeeiros pela casa, do lado de fora, meu Deus. Fumaça nos quatro. Fumaça nos quatro brasa e pregna um novo forte e imenso. Presença de pó queimado, assédio constatado. Volta de luz, verdade. O desprezo consumado. Projeto de bom retorno não se aplica neste campo. Modelar, pelo entorno, caristia e gente humana. Fraternidade é essencial e agrega valor social. O Ronaldo já saiu? O Ronaldo já comunica? O Ronaldo falou algo e o Oswaldo falou também. Vou só fazer um acréscimo, que é o seguinte: nós temos, já foi falado do Poetrix, né, que é uma forma literária do que eu creio, nós usamos o termo linguagem poética, tá, que é recente, foi criado há 25 anos, Oswaldo está desde o início, o Ronaldo também, e há cerca de 5 anos nós criamos a Academia Internacional Poetrix. E na academia começou a acontecer um debate de ideias, né, que é quase uma cisão ideológica. Isso não acontece em todas as academias, né, Leandro? Raramente acontece. Mas acabou na Academia Poetrix surgindo um confronto de ideias, né? Então tem aqueles autores que defendem o Poetrix mais rígido, mais inflexível, né? Mais atento à questão de que foi dito aqui, de fatiamento, né? Que são cada verso da estrofe ser totalmente independente umas das outras. E outros autores não, outros autores são mais flexíveis, admitem que isso aconteça em certas situações. É o que eu digo sempre, não dá, aquela velha frase, não dá para jogar a água na bacia com o bebê dentro. Às vezes você não pode perder
um Poetrix por causa de um pequeno deslize cometido pelo autor, assim como no soneto também. Né? E isso é habitual, debate de ideias em qualquer meio, em qualquer ambiente, né? Seja literário, cultural, científico, isso é o que mais acontece. Né? Mas o importante é que, ainda assim, o grupo esteja unido em torno de um mesmo ideal. E lá na nossa academia, o objetivo de todos é dar continuidade à divulgação do Poetrix e dos seus autores. Né? Então, tem esse debate, às vezes eu chamo o pessoal de heterodoxos e ortodoxos, mas continuamos juntos lá em torno do mesmo propósito. E meu amigo Djalma Filho, como diz a música, meu amigo de copo de cruz. Né? A gente fazia as reuniões do pórtico e habitualmente em bares, e aí Lino Chamusca não bebia, não tomava bebida alcoólica, Rose não bebia, Luiz Flávio naquela época você ainda bebia? Não, né? Já não bebia mais. Eu me sentia assim, o último dos homens, só aquele cara que tomava cerveja e tal, ficava sem parceria, até que apareceu o Djalma para me fazer companhia de outras pessoas. Então, nós somos amigos aí de longa data na literatura e fora dela. E Djalma também está desde as origens do corte, desde as origens do Poetrix. Exatamente. Quanto tempo, rapaz? 30 anos. 30 anos é muita coisa. Mas antes de... Bom, me perguntaram, eu sou péssimo de oratória, pessoal, pelo amor de Deus, eu sou terrível. Mas, antes de perguntar a pergunta inicial, foi sobre por que se escreve, como comecei a escrever e por que a escrever. Aleluia. Muito obrigado pela sua casa. Muito obrigado por tudo. Mas o negócio é o seguinte. Claro que eu sei que a poesia veio de mim para poder como é que eu posso dizer, eu botar para fora os questionamentos, as minhas indiferenças, as minhas incertezas. A poesia enfia tudo. Mas na verdade, lá atrás, no começo da adolescência, a poesia veio para mim para tentar namorar. Só isso. Tentar arrumar uma namorada. Somente isso. E foi assim o tempo inteiro, até hoje. Eu continuo, acho que com 14 anos, quando eu comecei, na minha cabeça eu acho que ainda tenho uns 14 anos com relação à poesia. Claro que os questionamentos não são diferentes, são juízes. Eu não cresci em nada, na verdade, mas não quero ser verdadeiro, pelo amor de Deus. Mas, na verdade, eu comecei a escrever por causa disso. Mas depois de seguir a vida, e vendo e percebendo que a poesia é uma coisa muito maior. Então, a poesia ficou como se fosse parte de todos nós. Gostamos de escrever, ou que não gosta de escrever também, a poesia torna-se parte dessa pessoa. Hoje, viria uma menina, uma Juju, uma amiga minha que eu fiz, num restaurantezinho que eu como, de vez em quando faço lá nas refeições. Ela olhou para mim, deu vontade de vir, entendeu? Mas disse que ia. Disse, olha, por que, Juju? Perguntei a ela, por que, Juju, você quer ir? Porque eu quero conhecer quem escreve. Porque ela me disse. Infelizmente, e seria interessante ela ver nosso grupo aqui reunido, porque são pessoas que escrevem e são pessoas que são amigas, são pessoas que interagem, são pessoas que se entregam também à troca, não só de versos, como também de exemplos, de casos, de amizade. É isso que a gente está falando também. Mas, vou voltar lá atrás. E vou falar da pessoa mais doce que eu conheci na minha vida. Falo bem para mim depois, viu?
A pessoa mais doce que eu conheci na minha vida foi meu pai. Chama Pedro. Pedro, desculpa. Rapaz, o cara era de uma sensibilidade, de uma delicadeza, coisa difícil de ter mundo homem daquela época, era muito difícil. E ele era sensível e educado. E gostava de ler o que escrevia. Aí que vinha a coisa legal. Coisa bonita. Porque o posto vai chegar já. Porque ali foi realmente um grande incentivador na minha vida. Ele lia com orgulho para os colegas, para os parentes, ele lia com orgulho coisas que eu escrevia, isso emocionava muito. Então, meu pai foi um grande incentivador. E a pessoa mais doce que eu conheci. Então, em 84 ele veio a falecer. Eu paro de escrever. Assim, parei de escrever. Gente, desculpe interromper a fala de João aí, mas tem um veículo aí, placa TGU 3A43, está impedindo a saída de um outro carro. Então a gente pediria aí o motorista TGU 3A43 para retirar o carro, por favor. Então, eu parei de escrever. Por 10 anos, realmente, inexplicavelmente, não, eu não entendi o que foi, obviamente. Ser um analista para poder entender isso. Foi a falta, a ausência e também a força que ele me dava, o colo que ele me dava. E 10 anos depois, em 1995, já 11 anos depois, eu leio nos classificados do Jornal da Tarde o seguinte: não era isso, mas na minha cabeça ficou isso. Precisa-se de poeta. Não era isso. Mas era mais ou menos isso que você queria dizer. Desclassificado da tarde. Era um grupo forte, procurando poetas para uma antologia, que era se tornou portátil. E aí me chamou a atenção. Disse, pô, eu tenho coisa pra caramba lá nas minhas pastas. Por que não mandar 3 ou 4, não sei como foi. Você mandou uns 4, 50. Não sabia que era do lá, era caixa postal. Caixa postal do poste, caixa postal para lá. E tinha lá. E ele leu, gostou, não sei se foi. Não, naquela época, se não me conhecia, eu podia não gostar. E aí gostou e realmente foi publicado no livro Portais, na antologia Portais. O mais engraçado foi o seguinte, que eu descobri, além dos amigos de escola, além dos amigos de rua, além dos amigos que eu fiz pela vida, descobri que tinha também os amigos do ensino. Aí foi me aparecendo e me abriu muito mais formas de ver o mundo do que aquela forma que eu via de uma cor só, entendeu? Monocromática. Mas não, o mundo tem diferentes cores, o mundo tem diferentes matizes, o mundo tem diferentes. As pessoas têm diferentes cores, as pessoas têm diferentes línguas, as pessoas são diferentes por si só, e só por ser diferente já é uma alegria, já é uma forma de fazer poesia. Então isso, e voltando a cá ao posto, e aí eu vendo mais gente, e nem tão diferente como eu, tão igual a mim, começando essa terminada de 29. 29 anos, mas para mim é como se eu tivesse, porque lá eu ouvi histórias deles, eu ouvi isso, me juntei a eles e formamos um grupo só, uma turma só, entendeu? Se entrega, não se vê há tanto tempo, mas parece que foi ontem. Estamos aqui todos falando não as mesmas coisas, coisas diferentes, mas de uma forma
mais delicada, mais calma, talvez. E quem sabe, meu Deus do céu, de uma forma mais lírica. E é isso que o mundo precisa. Não da palavra dura, nem da palavra pedra. Pedra solta o mundo. Bom, deixa eu ler um poema aqui. Ah, sim, fala disso. Tem um negócio de poema aqui. Fala de poesia. Peraí. Vou achar aqui. Falar em poesia, se me lembrei de outra coisa lá que eu estou pensando, fala disso, é Nício Laje também. Nício Laje. É o José Mas, o Poetrix, uma certa altura, o Poetrix, todo mundo já sabe que é Poetrix, não se quiser, esse cara aqui inventou. Então, teve uma certa oportunidade e o título, o Poetrix não podia ter mais de 30 sílabas poéticas. Não podia ter mais de 30 sílabas poéticas. Então, eu de sacanagem, eu dizia, pô, tem que ter mais, eu gosto muito do poemão, texto grande. Eu disse, puxa vida, rapaz, fiz um título que era de estupidez. Tinham mais de 30 sílabas poéticas. Quer dizer, não falaram do título. O título não falaram sobre o corpo do Poetrix. E aí eu fui de sacanagem, tem esse Poetrix está até lá hoje. Então esse título me lembra muito aquele título que eu fiz para sacanear para Gomes. Eu só usando de sacaneio, né? O título chama-se assim, o poema chama-se assim: O andar incansável do homem de pernas perfeitas que temia os próprios passos. E o poema, como eu prosseguindo se diria, segue assim: Ninguém caminha forçado. Andar não é ser empurrado. Se seguir aos trambolhões, eu não fui por mim andar. Quem anda precisa de pernas. Quem segue precisa de passos. No meu primeiro tropeço, das pernas, perdi a ciência. E tal um bicho de quatro, cada vez mais, menos sábios, eu lutei a ele em frente. Quem anda precisa de pés. Quem segue precisa de sorte. E como justificar aos passos idos esta linha breve de passos? E como explicar aos passos tidos pegadas por mim alcançadas? Quem anda precisa de norte. Quem segue precisa de versos. E no caminho adiante, versos. Para que te quero? Rita Passos pediu para falar mais alguma coisa. Eu quero só fazer um registro que para mim é importante, é que eu faço parte da Academia de Letras do Recôncavo da Bahia e há mais de 15 anos, e faço parte da Academia Cruzalmense de Letras, que é uma academia nova há 3 anos, e essas academias fazem parte da RICA, que é a Rede de Integração Cooperativa das Academias do Estado da Bahia, que recebe muito apoio e incentivo do presidente desta casa aqui. Então é isso que eu queria falar. Ah, e minha mãe, que está viva, é a minha fonte de inspiração, tem 106 anos, Dona Milu, e os netos e bisnetos da Paraná perguntam, velha, qual é a sua? Ela diz, é ver e não ligar. Encerrando, pessoal, cumprindo rigorosamente nosso horário. Parece até que está na Petrobras, os horários tudo certinho. Eu vou ler o meu poema que eu lembrei para eu ler o meu. Né? Então eu vou ler aqui No Dia que Morreu de Adorim. A maior obra da língua portuguesa para mim é Grande Sertão Veredas. E os dois principais personagens, né? É de Adorim e o Riobaldo. E a de Adorim, ou o de Adorim,
Albuquerque, uma personagem maravilhosa, né? Fantasticamente interpretada por Bruna Lombardi na série que a Globo produziu. E aquela cena final da minissérie de Adorim, que a Bruna Lombardi está morta, deitada sobre uma mesa de tábua, completamente nua, e o Riobaldo, que é o Tony Ramos, né, está contemplando o corpo dela, e aí ele descobre que ela era uma mulher. Ele pensava que fosse um homem, tudo. Para mim, é uma das cenas mais lindas, mais poéticas que a Rede Globo já produziu. E aí, com aquela cena em mente, imaginando o Diadorim morto, eu escrevi no dia que morreu o Diadorim. O dia que morreu o Diadorim, todas as flores murcharam no jardim. 4 tábuas cortadas a facão, apregadas, compuseram seu caixão. Redemoinhos se formavam no terreiro, e o vento apagava o candeeiro. Não se ouvia um pio de acauã, labaredas arrastavam a manhã. Nem um boi mugia no curral, nem um soluço saltava do embornal, nem um passo nas veredas se ouvia, nem a lua que tudo alumia abriu seus olhos claros como os dela. Em cada canto da mesa, uma vela. O seu corpo todo foi lavado pelas lágrimas de dor de Riobaldo. Todo amor, de alguma forma, tem seu fim. O dia que morreu de Adorim. Muito obrigado pela presença de vocês. Os livros estão à venda aí fora. Temos uns biscoitinhos também, café para quem quiser, está à disposição. Obrigado a todos aí. Obrigado mais uma vez a Leilton, a academia por nos acolher. E sigamos com poesia. Boa, Vladimir. Alguns autores, por favor. Vamos ficar aqui na frente para tirar uma foto para a posteridade.